Convido os irmãos agora então para nós abrirmos nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 59, aliás, no capítulo 58, Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 10. Isaías, capítulo 58, versículo de 1 a 10. Abra aí a sua Bíblia ou seu celular e vamos acompanhar a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desterrados? E vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então chamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Amém? Que Deus possa nos abençoar através desta palavra. Gostaria de meditar nesta manhã com os irmãos sobre o seguinte tema: retorno à verdadeira adoração. Retorno à verdadeira adoração. Antes de nós desenvolvermos esse tema base, que é esse tema esse texto base, esse texto que está falando aqui, está compreendido aqui entre o versículo 1 e o versículo 10 do capítulo 28, do capítulo 58 de Isaías, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o contexto, o contexto em que o povo de Deus estava vivendo. Nós sabemos aqui que esta profecia é uma profecia de Isaías, profeta esse que viveu há mais de 700 anos aproximadamente antes de Cristo. E o profeta Isaías, ele profetizou durante o período de 4 reis, os reinados de Osias, Jotão, Acais e Ezequias. E segundo os historiadores, os dados históricos, provavelmente o rei Ezequias ele morreu no reinado de Manassés. Esse rei Manassés foi um rei muito mau. Aliás, todos esses reis aqui foram reis que viveram assim distanciados da presença de Deus. Foram reis que os seus reinados não pôde se escrever a respeito deles, não pôde ficar registrado que eles foram bons reis, porque pela sua maldade, pela sua rebeldia, eles se desviaram
do verdadeiro culto ao Senhor, da verdadeira adoração, ainda levou o povo, eles levaram o povo também a se distanciar da verdadeira adoração ao Senhor. Muitas pessoas voltaram à idolatria, voltaram a cultos profanos, né, e abandonaram a lei do Senhor. Então, segundo os historiadores, né, o rei Ezequias morreu provavelmente assassinado pelo rei Manassés, que foi aqui o quinto rei. Nós tivemos aqui durante o seu período profético Osias, Jotão, Acais, Ezequias e finalmente Manassés. Provavelmente ele foi assassinado por Manassés, pelo rei Manassés, cerrado ao meio. Uma citação que existe lá, né, no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 11, quando fala ali sobre os heróis da fé. Há uma citação ali falando que muitos dos heróis da fé, alguns dos heróis da fé, foram também cerrados ao meio. Provavelmente essa é uma citação se referindo aqui ao profeta Isaías. Muito bem, então o que nós vemos, né, voltando agora aqui para o capítulo 58, o que nós vemos não somente, né, em todo esse livro de Isaías, o que nós vemos aqui? Quais foram as principais profecias de Isaías, né, em todo esse livro aqui? Nós vamos ver nessas profecias de Isaías que o profeta ele está aqui denunciando o pecado do povo. Essas profecias aqui aconteceram há alguns anos, né? Alguns anos aqui antes do povo ser levado para o cativeiro babilônico pelo império, né? Pelo império ali babilônico, que invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém, queimou ali, botou fogo na cidade, queimou, destruiu o templo e levou o povo da cidade cativo para Babilônia, onde eles ficaram durante 70 anos. Então, esse ambiente histórico aqui, nós estamos vivendo aqui antes ainda do cativeiro babilônico, porque o cativeiro foi exatamente uma consequência da desobediência do povo de Deus ao Senhor. Mas aqui estavam vivendo ainda alguns anos antes, esse período aqui da profecia, e as profecias de Isaías são exatamente aqui denunciando o pecado do povo, alertando o povo: olha, se vocês não se voltarem para o Senhor, vocês vão sofrer, né? Deus vai pesar a mão sobre vocês, né? Haverá um peso de justiça sobre vocês, então se voltem para Deus, que Ele se voltará para vocês, né? Então, o que nós vamos ver aqui, né, durante todo o desenvolver desse livro profético de Isaías? Nós vamos ver aqui uma nação vivendo em tempo de crise. Uma nação vivendo em tempo de crise. Que crises são essas que esse povo, o povo de Deus, está vivendo aqui? Crise política e crise espiritual. Sobre a crise política, nós vamos falar pouco aqui. Vamos falar aqui a respeito exatamente das brigas, das guerras que estavam acontecendo. Devido ao afastamento de Deus, Deus estava entregando a nação de Israel nas mãos de outras nações. E eles estavam explorando ali a nação de Israel. Muitos vinham, invadiam e decretavam guerra contra a nação de Israel. E com isso a nação perdia muito, porque a cada guerra que eles enfrentavam, eles saíam cada vez mais enfraquecidos, né? Então, essa era a situação, a crise política que eles estavam atravessando. Mas a crise pior que aquela nação, o povo de Israel, estava atravessando, era a crise espiritual, a qual eu vou detalhar melhor dentro do texto que nós lemos. Então, irmãos, esta mensagem de hoje, essa mensagem, né, deste culto, né, deste momento, não é somente, né, a mensagem de Isaías aqui, essa mensagem profética, não foi somente para o povo daquela época, é uma mensagem profética para os nossos dias. Estamos vivendo dias de crise também, crise na política, crise na educação, crise na saúde,
crise na economia, né? Mas eu quero falar hoje aqui sobre a pior crise que nós estamos enfrentando, que é a crise espiritual. O que estava acontecendo ali com uma nação de Israel? Então, este capítulo aqui, ele mostra um povo, né, em crise espiritual. Porque os próprios reis, os próprios sacerdotes que sucediam um ao outro, eles levavam o povo a um afastamento de Deus. Eles levavam o povo a pecar, né? Havia até uma preocupação, uma intenção do povo de buscar a Deus. O que nós vamos ver aqui nesse capítulo é que o povo está querendo buscar a Deus, mas está buscando de forma errada, né? Eles não estão buscando a Deus com interesse real, mas sim em troca de benefícios. Havia um desejo, né? Ali nós vamos ver aqui que havia um desejo de barganha cultural. O povo falava assim, olha, eu vou entregar o dízimo para mim ser abençoado pelo Senhor. Igual muitas pessoas pensam hoje. Eu vou entregar o dízimo, porque senão Deus não me abençoa. Essa é uma forma errada da gente pensar. Porque nós não entregamos o dízimo, nós não damos o dízimo para Deus. O dízimo já pertence a Deus. Nós devolvemos a Ele. E devolvemos exatamente porque nós já somos abençoados por Deus. Então, mas até hoje tem muitas pessoas que estão pensando conforme o povo ali do tempo de Isaías. Eles estão dizendo assim, se eu fizer algo para Deus, então Deus tem que me recompensar por aquilo que eu estou fazendo. Então, irmãos, daí o questionamento que nós vemos aqui no verso 3. Olha bem aqui o que o povo estava falando aqui. E o assunto que é colocado aqui é um assunto que é muito questionado hoje em dia, o assunto que fala sobre jejum. Olha bem, versículo 3. Por que jejuamos nós e não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Então, vou trazer aqui para a linguagem, para a versão NVI, que está mais claro aqui, né? O povo questiona Deus, né, com perguntas, porque eles estavam jejuando, mas estavam jejuando em troca de benefícios. Olha bem, ele diz aqui, por que jejuamos nós e não atentas para isto? É como se o Senhor não estivesse nos vendo, ou vendo os nossos sacrifícios, né? Porque afligimos as nossas almas, porque nos humilhamos, e tu não o sabes, ou não reparas que estamos fazendo isso? Então, eles faziam jejum, eles jejuavam, mas questionavam a Deus, né? Porque eles sentiam que Deus não estava prestando atenção. Então eles cobram isso de Deus. Por que nós jejuamos em prol de um objetivo e isso não acontece nas nossas vidas? Ou seja, eles estavam jejuando em troca dos seus próprios benefícios. E olha aqui bem a resposta de Deus, né? Na primeira parte do versículo 3 nós vemos o questionamento. Agora olha o que Deus responde para eles através do profeta. Verso 3, parte B. Porque o jejum que vocês estão fazendo é do agrado de vocês, mas não é do meu agrado. Então hoje também, irmãos, tem muitas pessoas que estão preocupadas com o jejum, né? Já teve algumas pessoas que me perguntaram, por que a Igreja Batista não tem a doutrina do jejum? Primeiro eu quero dizer que jejum não é uma doutrina. Jejum é um propósito, um propósito individual. Ele não é uma doutrina coletiva. A igreja não pode, biblicamente, a igreja não pode estabelecer, eu quero que a igreja, né, eu quero que os membros da igreja façam um jejum de 2 horas, de meio-dia, de um dia inteiro sem comer, sem beber. Não. O jejum é um propósito individual. Cada um faz, se quiser, da forma que quiser. Mas a recomendação é que faça segundo o agrado do Senhor. Faça como um zelo espiritual. Faça como um ato de gratidão a Deus, assim como o dízimo e a oferta. E não em troca, dizendo, eu vou fazer esse jejum aqui para me receber isso aqui na minha vida. Não. O jejum é um propósito espiritual. É um propósito
de gratidão, para você agradecer a Deus por aquele que Ele tem feito a você, e não para esperar receber dele alguma coisa, de forma nenhuma. Então, irmãos, olha bem o que Deus responde ali. Eu não estou recebendo o jejum de vocês porque vocês estão fazendo do jeito de vocês, do agrado de vocês, mas não é do meu agrado. Então, irmãos, não é proibido jejuar, desde que você faça um jejum de acordo com a vontade de Deus e com o propósito de engrandecer o reino de Deus e glorificar o Senhor. Outra coisa que eu quero dizer aqui para os irmãos: jejum de alimentos, jejum para sacrificar o físico, sem o jejum espiritual, no acompanhamento desse jejum, não serve de nada, não vale de nada. Nós vamos ver isso aqui durante o texto que nós estamos desenrolando. Então, espero que eu tenha esclarecido aqui, essa dúvida dos irmãos, irmãos aí que tem, esse propósito de fazer o jejum. Então, no primeiro ponto que nós vimos aqui, nós vimos o povo querendo buscar a Deus, mas buscando de uma forma errônea. No segundo ponto, dentro desse texto que nós lemos, nós vamos ver a reprovação de Deus. Deus reprova a forma como eles estão praticando o jejum. E aqui, irmãos, foi colocado o jejum, mas eu quero dizer o culto, o ato de adoração, porque o jejum também é um culto. Então, qualquer ato de culto que você faça para o Senhor, seja o jejum, seja a oração, seja o louvor, os momentos de louvor, de adoração que você passa na casa de Deus ou dentro da sua própria casa, seja a entrega do seu dízimo, seja o desenvolver dos seus dons e talentos, exercitar dos seus dons e talentos, seja trabalhando no ministério da igreja, de evangelismo, de discipulado, de ação social, tudo que você fizer é um culto ao Senhor. Até na igreja, quando tem uma pessoa trabalhando, no mutirão, as irmãs que estão lá às vezes fazendo um almoço para angariar uma oferta para uma campanha da igreja, uma campanha de missões, tudo que você faz na igreja para a obra de Deus, seja espiritual, seja na área material, é um culto ao Senhor. Então, por isso você não deve fazer de qualquer maneira. Você não deve fazer segundo a sua vontade. Você deve orar antes. Qualquer ato de culto você deve orar para saber se é do agrado do Senhor, se é da vontade do Senhor. Porque senão vai ser reprovado. Então aqui o jejum é só um exemplo do culto que eles estavam prestando ao Senhor e que estavam prestando de forma errada. Então vai ter sim aqui a reprovação de Deus. Olha bem o versículo 4. O que Deus está dizendo aqui para eles? Olha, versículo 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então eles faziam primeiro jejum para se aparecer, como um ato de vaidade, de exibição, queriam se exibir, não é isso? Outra coisa que ele fala aqui, aí já no versículo 4, ele está dizendo aqui, que aquele jejum que eles faziam, mas não faziam, era um jejum à parte, não estava interligado às suas atitudes morais e espirituais. Olha bem, ele diz aqui que eles estavam fazendo jejum, porém, aqueles que tinham empregados, aqueles que eram proprietários de alguma coisa, aqueles que tinham negócios, aqueles que eram empresários, eles exploravam os seus empregados. Eles exploravam. Os seus empregados trabalhavam ali debaixo de um jugo pesado, muitas vezes como escravos. Outra coisa,
O jejum que eles praticavam sempre tinha questionamentos entre eles, porque cada um achava que era melhor que o outro. Por exemplo, fazia mais tempo, né? O jejum dele era mais humilhante, porque tinha aquele caso lá de rasgar a roupa, alguns até arrancavam o cabelo da cabeça, outros rolavam na cinza e tal, vestiam-se de saco. Então, o jejum deles era uma competição. Olha, por isso que ele diz aqui, ó, o jejum de vocês sempre termina com discussões, com rixas e brigas de socos brutais. Está lá na versão NVI. Então, no final, né, o jejum que eles faziam sempre terminava em brigas, em contendas. E aí, irmãos, eu pensei bem aqui sobre as nossas igrejas, né, nos dias atuais. Né, precisamos ter muito cuidado para nossos cultos, as nossas reuniões de celebração ao Senhor, seja até mesmo uma assembleia, né, que é um momento para a gente, né, discutir ideias. Esses cultos, né, porque a assembleia, até a assembleia é um culto administrativo, nós evitarmos desses cultos acabarem em discussões, em rixas, em brigas, né, e as pessoas saírem até aborrecidas, tristes da casa de Deus, porque é um culto ao Senhor. Né. No verso 5, ainda deste questionamento, nós vamos encontrar dessa reprovação de Deus, o Senhor Deus fazendo algumas perguntas para eles. Olha bem no versículo 5. Ele está dizendo assim, ó, e vocês ainda esperam que eu ouça do alto a voz de vocês, ou seja, as vossas orações? Olha aqui no versículo 5. Ó. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia agradável ao Senhor? Olha bem. Ele está dizendo assim, vocês esperam ainda que eu ouça do alto a voz de vocês, a oração de vocês? Será este o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, debaixo de saco e cinzas, deixando de comer algum alimento, se vestindo com pano de saco, rolando nas cinzas? É isso que vocês chamam de jejum e dia de culto agradável ao Senhor? Olha bem o que Deus, né, está ali falando para eles. Vocês ainda querem exigir de mim? Porque às vezes, irmãos, a gente faz a coisa errada, né? A gente cultua a Deus de maneira errada e depois ainda quer exigir de Deus por que Deus não aceitou aquele culto. Nós oramos de uma forma errada e questionamos com Deus por que Deus não aceitou a nossa oração. Senhor, eu te clamei por isso, eu te clamei por aquilo, e o Senhor não me atendeu. Queremos ainda exigir de Deus por que Ele não atendeu. E lá no livro de Tiago ele fala assim, pedis e recebeis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Terceiro ponto desse texto desta manhã. Aí agora, nós vamos ver aqui, nos versículos 6 e 7, Deus falando através do profeta sobre o culto que agrada a Deus, ou o jejum que agrada a Deus, que aqui representa, né, uma forma de cultuar. Então Deus está dizendo assim, o jejum que eu desejo que vocês façam, aí vamos ver aqui, versículos 6 e 7. Primeiro, que soltes as correntes da injustiça, aquele povo ali estava cometendo muita injustiça, que desatem as cordas do jugo, estavam colocando jugos pesados sobre os ombros, né, daqueles que eram submissos a eles. Que ponha em liberdade os oprimidos, rompendo todo o jugo. Né? Que reparta sua comida com o faminto. Olha bem, eles faziam jejum, mas viam pessoas passando fome e não tinham coragem de distribuir um pouco do alimento, o alimento farto que eles tinham na mesa, às vezes alimento até estragando. Né? Que abrigue o pobre e o desamparado, que vista o nu e não recuses de ajudar ao próximo. Olha bem, Deus fala aqui, Deus mostra aqui a receita, Deus mostra aqui as diretrizes de como eles deveriam praticar o jejum, como eles deveriam cultuar a Deus. Esse culto, sim, Deus aceitaria. E se nós abrirmos a Bíblia lá em Zacarias 7:5, livro de Zacarias capítulo 7, né, do verso 5 em diante, eu não vou abrir aqui, mas não vou ler aqui como está lá,
Mas ali está, já foi depois do cativeiro, que o profeta Zacarias já foi pós-cativeiro, depois que o povo voltou para sua terra. E o profeta Zacarias vai lembrar exatamente isso, porque o povo tinha voltado a essa mesma situação. O povo tinha passado 70 anos no cativeiro, mas quando eles voltam, aquele povo continua um povo egoísta, um povo ganancioso, e quando eles iam fazer algum tipo de culto a Deus, de oferenda a Deus, e isso acontecia com o jejum, mais uma vez, eles iam jejuar, mas com o propósito de receber alguma coisa. E aí o profeta Zacarias vai lembrar eles, olha, vocês lembram que lá no tempo do profeta Isaías, o profeta Isaías já falava sobre isso, que explicando sobre o verdadeiro jejum, o jejum que Deus agrada. E aí, lá no capítulo 7 de Zacarias, ele vai falar então agora sobre o jejum que não agrada a Deus. Aqui ele falou sobre o jejum que agrada a Deus. E lá ele vai falar sobre o jejum que Deus não se agrada. O profeta Isaías, na verdade, tanto ele quanto o profeta Zacarias, eles queriam mostrar para o povo o que Deus queria realmente, né? Qual o culto que agrada a Deus. Qual o culto que eles deveriam prestar a Deus. E do versículo 8 ao versículo 10, a última parte aqui desse texto que nós lemos, nós vamos ver aqui os resultados daqueles que praticam, daqueles que celebram o Senhor com o verdadeiro culto. O culto que agrada a Deus. Então, olha bem, do verso 8 ao verso 10, na versão NVI, olha o que o Senhor vai falar ali com aquele povo. Ele está dizendo, olha, o dia que vocês fizerem isso, o dia que vocês prestarem um culto que me agrada, segundo o que eu passei para vocês através do profeta Isaías, aí ele diz aqui, olha, do verso 8 ao 10, na versão NVI, aí sim, a sua luz, a luz de vocês, romperá como a alvorada, e prontamente surgirá a cura entre vocês, porque haviam muitas enfermidades, né? Muitas epidemias, e eles às vezes oravam ao Senhor, e a nação continua cada vez mais doente, com mais enfermidades. Ele disse, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor será a vossa retaguarda. Ou seja, a glória do Senhor estará caminhando com vocês, né, de um lado, de outro, à direita, à esquerda. Vocês serão protegidos. Ele diz, quando vocês fizerem isso, quando vocês retornarem ao verdadeiro culto a mim, aí sim, vocês clamarão a mim, e eu responderei a vocês. Vocês gritarão por socorro, e eu direi a vocês, estou aqui, eis-me aqui. Quando vocês eliminarem do coração esse jugo opressor, esse jugo que vocês colocam sobre os ombros das pessoas, esse dedo acusador, né? Aqueles mais ricos ali, aqueles homens que faziam esse jejum, né? Achando que estava agradando a Deus, acusavam, estendiam o dedo sobre os outros porque não estavam fazendo jejum. E ele diz aqui, e quando vocês eliminarem do meio de vocês a falsidade do falar. Muito do que aquelas pessoas declaravam ali para o Senhor era falso. Muito do que aquelas pessoas ofereciam ali ao Senhor durante aquele culto era falso. E isso aconteceu até nos tempos de Jesus, lá no tempo dos fariseus, dos saduceus, quando o Senhor vai falar para os escribas e fariseus, vai dizer para eles, vocês são hipócritas. Eu estou preparando um estudo bem longo falando sobre hipocrisia. Porque às vezes nós temos uma noção errônea do que seja hipocrisia. Então, irmãos, aquele povo ali estava sendo hipócrita. Estavam oferecendo ali um jejum ao Senhor, dizendo que estavam oferecendo ao Senhor,
mas para buscar os seus próprios interesses, para se mostrar, para se aparecer. E além disso, estavam praticando muitas coisas erradas, injustiça social, adorando ídolos no lugar da verdadeira adoração a Deus. E o Senhor continuou dizendo aqui, último versículo, a linguagem, na versão NVI. Se com renúncia própria vocês beneficiarem os famintos, se vocês satisfizerem o anseio dos aflitos, então a luz de vocês despontará nas trevas, e a noite de vocês será como o meio-dia. Cada noite será como o meio-dia. Irmãos, concluindo a mensagem desta manhã, temos vivido os dias de trevas espirituais. O culto, o verdadeiro culto ao Senhor, a verdadeira maneira de celebrarmos ao Senhor tem sido abolida do nosso meio, tem sido substituída por entretenimentos. Não que nós aqui somos contra os entretenimentos na igreja, às vezes ajudam nos momentos de comunhão, de confraternização, mas eles não têm esse valor para substituir os verdadeiros momentos de devoção ao Senhor. Nós não precisamos, o Evangelho não precisa de muleta, nós não precisamos de muleta para que o Evangelho toque o coração do pecador. O que o pecador precisa ouvir é a mensagem da cruz. Eu não preciso contar piada durante a mensagem para atrair o coração do pecador. Porque isso no mundo lá fora tem piada, tem brincadeiras, tem entretenimentos. O que as pessoas estão com sede de ouvir é a palavra de Deus, é o que está aqui dentro. Nós precisamos oferecer a Bíblia, nós precisamos pregar a Bíblia. Nós precisamos cultuar da forma que está na Bíblia. Nós não precisamos de invenções, de inventar algo que não está na Bíblia para ganhar as pessoas. Caso contrário, nós só estaremos ganhando números, quantidades. Pessoas que estarão simplesmente como membros das igrejas, como mais um na plateia, na multidão. Aumentaremos o número de assistentes, mas não aumentaremos dentro dos nossos templos o número de salvos, que é o principal papel da igreja do Senhor. Por isso, eu digo com certeza que nós estamos vivendo dias de trevas espirituais, como aquele povo ali estava vivendo. E é necessário que nós façamos com urgência, busquemos com urgência um retorno à verdadeira adoração. Assim como aquele povo ali, como o profeta Isaías diz ali, denuncia aquele povo, que eles precisam voltar correndo, com urgência, o mais rápido possível. Eles precisam de um retorno urgente à verdadeira adoração. Como tem sido o culto que você tem prestado a Deus, meu prezado irmão, minha prezada irmã? Aquele povo estava crente que o jejum que eles estavam fazendo estava sendo aceito por Deus. Mas eles estavam enganados. Deus não aceita, conforme nós temos lá no livro de Judas. O livro de Judas é um capítulo apenas, o livro de Judas, do verso 11 ao verso 13. Deus não aceita cultos de Caim, ofertas de Caim, mas de Abel. Deus não aceita cultos daqueles que são levados pelo engano de Balaão. Deus não aceita cultos daqueles que se envolvem com a contenda de Coré, onde muitos foram mortos porque ofereceram um culto estranho ao Senhor. Deus não aceita culto de sobras de tempo, culto de migalhas. É melhor que você não ofereça nada ao Senhor do que você oferecer migalhas. Migalhas de dízimos, migalhas de oferta, migalhas de tempo.
Fica 3, 4 horas, às vezes, assistindo uma série, um filme, ou jogando, ou em entretenimentos, mas tem preguiça de separar meia hora, 1 hora de culto ao Senhor, de ficar aí, nesses dias de cultos, dos cultos online. Você tem preguiça de ficar aí 1 hora participando do culto em adoração ao Senhor, no YouTube, no Facebook. Mas você fica lá diante de uma televisão, né, diante de outro meio de comunicação, você fica lá horas e horas e não se cansa. Mas para estar ali em devoção, culto ao Senhor, você se cansa facilmente. Isso é oferecer ao Senhor culto de sobras, de migalhas, de farelos. Deus não aceitou aquele culto, o culto daquele povo, o jejum, porque eles estavam também fazendo barganhas com Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 1, diz ali que Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Vamos abrir lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Diz aqui: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. E lá no Salmos 51, 16 a 17, então Deus fala aqui, né, o que é o verdadeiro culto a Ele, qual é o verdadeiro jejum, né, qual é o verdadeiro culto que Ele requer de nós. Salmos 51, versículo 16 e 17. Olha bem o que diz aqui a palavra de Deus. Porque Davi dizendo, né, reconhecendo isso, falando para o Senhor enquanto orava ao Senhor: porque tu não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não se alegra com holocaustos. Os sacrifícios para o Senhor são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse é o verdadeiro culto que agrada a Deus. Um coração contrito e quebrantado. Deus não estava aceitando o jejum daquele povo, o culto daquele povo, porque eles não estavam fazendo em contrição, com quebrantamento diante do Senhor. Hoje chamam de adoração qualquer novidade que aparece por aí, porque desconhecem a verdadeira adoração bíblica, conforme Jesus, ele mesmo falou lá em João, no capítulo 4, no versículo 23 e 24. Abra aí a sua Bíblia. É um texto bem conhecido, mas vale a pena a gente relembrar. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Olha o Senhor Jesus que falou isso. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Olha o que diz ali. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, prezado irmão, que a mensagem desta manhã possa falar ao seu coração. Que nós possamos sair daqui nessa manhã com essa nova visão de Deus para nós, do que é realmente o culto que Deus agrada. E com esse pensamento de corrermos, de voltarmos, de empreendermos um retorno à verdadeira adoração. Deixarmos de adorar a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, conforme os nossos conceitos,
a nossa maneira de pensar, e ainda cobrar a Deus quando Deus não está recebendo. Que nós possamos aprender dentro da Bíblia. O nosso manual é a Bíblia. Não é o pastor fulano que falou isso, não é a pastora fulano, não é a missionária X, o missionário Y. Se ele estiver falando dentro da Bíblia, tudo bem. Mas o nosso manual, antes de todo e qualquer pastor, missionário, preletor, é a palavra de Deus. Nós, os batistas, nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. O que passar disso é anátema, é invenção. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos nesse momento orar ao Senhor. Nós estamos colocando os pedidos que têm chegado até nós. E também, irmãos, antes da oração final, eu quero deixar aqui os nossos avisos e comunicados. Dizer aos irmãos que ainda nós não temos um dia certo para nós voltarmos ao culto presencial. Nós estamos ainda um pouco incertos, né? O vírus, né? O coronavírus tem se espalhado na nossa região. Graças a Deus não temos tido, não tem aumentado o caso de óbitos, mas sim de pessoas infectadas. Então, nós vamos esperar mais um pouquinho, né? Vamos continuar orando a Deus, buscando a orientação de Deus, porque e que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, porque nós estamos fazendo isso, irmãos, por amor aos irmãos. Então, por enquanto, vamos continuar aí com nossos cultos online, mas assim, né, que nós tivermos um relatório mais positivo a respeito dessa epidemia, nós estaremos então divulgando para os irmãos. Nós temos na nossa membresia muitas pessoas idosas, muitos membros idosos de grupo de risco, e isso tem nos causado uma certa preocupação em abrir, né, o templo nesse momento em que a doença tem se espalhado na nossa região. Também lembrar os irmãos que dia 29 e 30 deste mês é o culto, 2 cultos que nós estaremos fazendo de celebração do aniversário da igreja, dentro do tema Celebrando a Glória de Deus. E esses 2 cultos serão online, mesmo que a igreja já esteja aberta. Esses cultos serão online e com a participação do pastor Samuel Amaro, pastor da Primeira Igreja Batista do Barreiro e presidente da Convenção Batista Mineira. Ele estará pregando, trazendo a palavra online para a nossa igreja. Vamos orar nesse momento, então, pela vida dos irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, encerrado o culto desta manhã, nós estamos nos entregando, Pai, em Tuas mãos e pedindo, Pai, que o Senhor aceite de nós todo louvor, toda adoração. Tudo que fizemos aqui, Pai, durante esses momentos, Pai, que o Senhor possa receber no Teu trono de graça, Pai. E se porventura, Pai, algo nesse culto não saiu do Teu agrado, ou se algumas vezes nos cultos que temos prestado ao Senhor, segundo a nossa maneira, não tem saído do agrado do Senhor, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos oriente através do Teu Santo Espírito, Pai. Fala ao coração de cada membro da Tua igreja nesta manhã, que nós possamos, Pai, ter um retorno à verdadeira adoração ao Senhor. Pai, que o Senhor possa estar corrigindo as nossas falhas, os nossos erros, Pai, nas nossas celebrações. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor, nesta manhã também esteja abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos, quando ouvirmos algo fora da Tua palavra, quando presenciarmos, Pai, algo com os nossos olhos que não é concernente à Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê conhecimento, sabedoria, que o Senhor, Pai, abra os nossos olhos da fé para fazermos somente aquilo que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, colocamos em Tuas mãos os pedidos de oração que têm chegado até nós. Oramos, Pai, nesta manhã, para aqueles que estão passando por tribulações, por enfermidades. Pai, em nome de Jesus,
Eu rogo aqui agora, nesse momento, pela menina Isabel, e já te louvo, Pai, te glorifico por mais essa cirurgia que ela passou, Pai, e peço ao Senhor pela sua recuperação. Pai, em nome de Jesus, peço aqui também, Pai, para alguns irmãos que estão enfermos, alguns, Pai, atravessando por momentos, Pai, de enfermidades, Pai, outros também, Pai, famílias enlutadas, assim como a família ali do pastor Geraldo, que perdeu a sua esposa durante essa semana. Ah, Pai, consola aquela família ali em nome de Jesus. Pai, esteja abençoando a tia da irmã Lili. Pai, e todos os seus familiares ali, Pai, livrando, Pai, de toda e qualquer enfermidade. A sua avó ali que já é de idade, Pai. Que sua esposa está trabalhando também ali na vida da sua avó, Pai, em nome de Jesus. Pai, nesse momento também, eu peço por todos os pais, por todos aqueles pais e aquelas mães também que exercem a função, Pai, de pai. Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada um dos pais, Pai, aqueles que têm sustentado, Pai, a sua casa, os seus filhos, e peço também pelo relacionamento entre pais e filhos, que a cada dia, Pai, o Teu Santo Espírito possa estar reinando, Pai, e abençoando esses relacionamentos. Aqueles, Pai, que também estão aí se aproximando, Pai, para ser pai, assim como o irmão, o Herbert, Pai, que breve será pai. Pai, que o Senhor esteja abençoando também esses irmãos, esses jovens papais, para que eles possam ter sabedoria para criar os seus filhos segundo a orientação do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, assim eu te oro e agradeço, encerrando esse culto, em nome de Jesus.